Olá, amigos, estou de volta, sejam bem-vindos ao Endzone 51. Eu sou o Alan Basso e hoje eu vou trazer para vocês o Mente Brilhante, que é um quadro que a gente tem no podcast do NoFlex, que eu faço toda semana lá, em que a gente traz as grandes cagadas dos head coaches na NFL. E eu vou trazer para vocês os lances que eu falo lá no podcast, porque aqui eu consigo mostrar as imagens e a gente consegue ilustrar um pouco melhor o que aconteceu. Nessa semana especificamente, vou trazer 3 lances diferentes que não couberam no podcast. Teve muita cagada nessa semana 1. Normalmente vou tentar fazer esse vídeo um pouco mais cedo na semana. Esse aqui foi um pouquinho mais complicado, porque a gente teve jogo no Brasil, primeira semana, enfim, foi uma semana agitada. E falando em jogo do Brasil, a gente vai começar exatamente com ele. Deixa eu trazer um pouquinho mais para trás aqui, ó. Então, nossa situação aqui é uma terceira para 16 no campo de ataque, o Chargers estava, faltando ali 54 segundos. E o Kansas City Chiefs não tinha mais tempo para pedir. Então, o que o Chargers pensou? Vamos fazer uma corrida, a gente não está esperando que vai conseguir converter o first down, se conseguir, puta, maravilha, mas uma chance meio pequena. O mais importante é manter o relógio correndo, para você chutar o field goal e deixar ali 5, 6 segundos, qualquer coisa próximo disso no relógio, e meio que acabou o primeiro tempo, você vai para o intervalo ganhando de 13-3. E aí é que está a grande cagada. Né? Vamos ver a jogada. Eles chamam uma corrida para o running back, o Mario Hamilton, que é um rookie, e uma corrida para lateral. Então você vê que tem os jogadores aqui da linha ofensiva correram junto para a lateral para abrir o buraco para ele. E aí, quando ele chega mais ou menos aqui, ó, já vê que não tem chance de conseguir o first down, mas ele ainda está tentando, porque o rookie, né? Calor é sempre ansioso. Então, ele quer conseguir o máximo de jardas, sendo que aqui o objetivo era assim, se desse para conseguir o first down, óbvio. Mas o mais importante de tudo era garantir que você não ia sair de campo. E aí ele foi tão para a lateral que ele mesmo se colocou para fora de campo. E aí depois os jogadores da defesa do Chiefs também ajudaram a empurrar. E por que isso é uma cagada? Porque isso parou o relógio, né, e deixou ali. Você vê que o Harbaugh tá muito puto, né, com o que aconteceu. Tá bravo pra caramba. Aqui o técnico, provavelmente deve ser o técnico de running back, está explicando para ele que ele fez cagada, né? Porque deixou 49 segundos no relógio, ainda vai gastar um tempinho ali do kickoff, mas você deu uma chance para o Mahomes e os Chiefs executarem um drive no final do primeiro tempo. A gente vai ver mais para frente o que aconteceu. E uma chance que dependia única e exclusivamente de você. Era só, né? Lógico que o Harbaugh não ia chamar um ajoelhar, né, para chutar o field goal, porque fica meio ridículo. Mas chama uma corridinha ali só para ver, porque de repente dá uma cagada, alguém comete um erro, você consegue o first down. O grande erro, vou voltar um pouquinho aqui para a gente ver, foi ter chamado essa corrida para a lateral e com o rookie, né? Então você coloca um jogador com pouca experiência aqui correndo para o lateral numa região do campo em que pode dar alguma coisa errada, né? Mesmo que ele quisesse se jogar, né, escorregar ali dentro do campo ainda, sempre tem a chance de alguém, né, da defesa empurrar ele para fora. Então, não corre esse risco com um jogador que tem pouca experiência. Não corre esse risco correndo para o lateral, né? Faz a corrida pelo meio ali, pronto. Se você quer tentar uma corrida porque que dá certo, beleza, corre pelo meio. Se não der, não deu. E o próprio Harbaugh reconheceu depois que foi um erro no final, né? Porque você faz isso com o rookie, já é uma cagada, né? E pior é que eles viram que com o jogador experiente também tem esse risco. E pior que eles viram isso exatamente no dia anterior, né? Vou trazer aqui para vocês o lance. Aconteceu exatamente a mesma coisa na quinta-feira, né? No jogo de abertura. Então, aqui é o Eagles. Estão Dallas está 17-14, eles estão próximos para fazer o touchdown. Tem 1 minuto no relógio e Dallas tem 2 tempos para pedir. Então, o que o Eagles quer fazer? Quer fazer o touchdown, óbvio, mas também quer deixar o mínimo de tempo no relógio para que Dallas não possa fazer um outro drive e capitalizar com alguns pontos. E aí o Jalen Hurts é uma primeira para 10, então assim, quanto mais jardas melhor, mas tem que manter o relógio correndo, né, Jalen Hurts? E aí ele vai para o passe, aí ele improvisa, né, numa corrida para lateral, mas ele mesmo com a experiência de alguém que é campeão do Super Bowl, acaba saindo aqui para lateral, e eu vou voltar até um pouquinho,
né? Você vê que ele estava aqui, ó, ele podia simplesmente ter ajoelhado aqui, já tinha ganho lá 3, 4 jardas, ganhar 5 jardas, 1 jarda, 2 jardas, mas não vai fazer grande diferença. Manter o relógio correndo vai, porque Dallas pode não pedir tempo, porque, né, não quer dar chance, mais chance para o Eagles fazer o touchdown, então deixa o relógio correr, e se deixar ótimo, porque aí o Eagles deixa esse relógio correr até os 30 segundos, mais ou menos, e praticamente garante que Dallas não vai ter outra chance. E se Dallas pedir um tempo, tudo bem, né? Mas pelo menos você forçou o adversário a gastar um tempo. O Jalen Hurts não fez isso, saiu de campo aqui voluntariamente, né? Não foi nem porque foi empurrado, que é uma grande cagada. E no snap seguinte eles fizeram o touchdown, que legal, era o objetivo principal, mas deixaram ali 50 segundos para o Cowboys e 2 tempos para pedir, e eles acabaram chutando um field goal de 50 e poucas jardas no estouro do relógio e fizeram o field goal. Que não teriam feito, talvez, se tivessem gasto um dos tempos, né? Ou se tivesse deixado o relógio correr. Então, assim, tinha uma chance razoável do Cowboys ter saído desse primeiro tempo perdendo de 21-17 e saiu perdendo de 21-20 por causa de um erro do Jalen Hurts, né? Não foi um erro que a defesa forçou, foi um erro que dependia só dele. E se o Jalen Hurts, que é o quarterback atual campeão do Super Bowl, consegue fazer uma cagada dessa, imagina um rookie que você põe, né, você ainda direciona ele para a lateral. Então, foi um grande erro dos Chargers ali, e acabaram pagando caro por isso, porque ó, a gente vê aqui, depois do kickoff, o Mahomes tem 40 segundos para fazer o drive, né, para tentar um field goal, e na primeira snap, ele já solta uma bomba aqui, que não tinha conseguido nenhuma o jogo inteiro, e acerta um passe lindo aqui, super longo, e já se coloca em situação de field goal range, né? Então, não era nem para ter esse drive, e graças à cagada do Chargers, teve o drive. E aí, querendo devolver a cagada, né? Fez 2 faltas, então se colocou mais para trás, ali na jarda de 43, mais ou menos, que era um field goal dificílimo, de 61 jardas, e uma terceira descida, sem tempo para pedir. Então, eles precisavam conseguir algumas jardas, eles queriam conseguir algumas jardas para ficar um field goal mais próximo, mas não podiam correr o risco do relógio continuar correndo, porque senão ia ficar super apertado para chutar o field goal, sendo que só tinha 17 segundos. E aqui, ó, puta cagada do Andy Reid, você me desculpa, mas não tem cabimento uma jogada dessa, né? Porque ele vai chamar um bunch ali com 3 recebedores, né? E eles fazem a influência, o corta-luz, né? E aí o jogador que vai receber o passe é esse aqui, e ele tá, né, ele tem que virar de costas, então ele vai olhar para o Mahomes para receber o passe, então ele tá correndo para a lateral, voltando um pouquinho, então ele não tá nem avançando, e tá de costas para a defesa. Então ele não tem a menor certeza que ele vai, sair de campo, e 2, sair de campo para frente, porque uma coisa que as pessoas, muita gente não sabe, né? Se você sai de campo no final dos halves, do primeiro tempo e do final do jogo, se você sai para trás, o relógio continua correndo, ele só para, né, naqueles últimos 5 minutos de cada metade do jogo, se o jogador sair por livre e espontânea vontade, ele mesmo que se colocou para fora, ou se ele for empurrado para frente. Se ele for empurrado para trás, né, se o defensor é que colocou ele para fora e colocou ele andando para trás, o relógio continua correndo. E é exatamente o que vai acontecer aqui, porque ele vai receber o passe próximo da lateral, mas de costas, e aí o defensor nem tem tanta dificuldade para colocar ele para fora. Assim, é um puta risco que o Chiefs correu, não é que deu azar, né? Tinha uma chance muito grande de acontecer isso. Então, na minha cabeça, não tem cabimento você chamar uma jogada dessa, você sabe que a chance de cagada é gigantesca, por causa de 2 jardas, né? Se você falar assim, não, vou arriscar para 10 jardas, pô, tudo bem, o custo-benefício é outro. Agora, você vai chutar, em vez de chutar um field goal de 61 jardas, você vai chutar um de 59, 58, não tinha como ele ganhar muito mais jardas do que isso. E aí ele é empurrado para fora, o relógio continua correndo, eles têm que correr que nem uns desesperados para chutar o field goal. Né? Então, bomba meu boi total, nesse desespero, eles até que executam bem essa parte, né, e fazem o field goal, um puta chute do Harrison Butker, e eles foram muito elogiados pela execução do Special Teams. E ok, a execução dos Special Teams foi boa, mas eu acho que assim, eu não quero elogiar uma coisa que não era nem para ter acontecido. Né? Então eu quero criticar a cagada que foi antes, porque a cagada da chamada
é que causou esse risco, né? E assim, mais sorte do que juízo de que essa bola entrou, porque por mais que você execute bem, você chuta correndo desesperado, aí faltando um segundo, um field goal de 59 jardas, tem uma margem de erro gigante ali, né? Por sorte, o kicker estava num momento bom aí nesse chute e acabou entrando, mas a bola desvia um pouquinho ali, pega uma rajada de vento e você perde a chance de fazer o field goal, porque você teve que chutar tudo correndo, desesperado, desequilibrado, sem necessidade, né? Porque você correu um risco para um ganho mínimo. E aí você vai perguntar, pô, o que eles poderiam fazer para correr menos risco? Eu trouxe até um exemplo aqui, né? Uma jogada do Seattle Seahawks contra os 49ers, no domingo, na mesma semana 1, né? Então eles estão numa situação meio parecida aqui, ó, 11 segundos, não tem tempo para pedir, o field goal aqui seria de 59 jardas, né? Exatamente o que o Chiefs chutou, então eles querem avançar um pouquinho para ficar o field goal mais fácil, mas eles não podem correr o risco do relógio continuar correndo. E aqui o risco ainda até era maior, porque se eles continuassem com o relógio correndo, não tinha nem como fazer a execução do Chiefs, né? O relógio correndo aqui sai sem field goal. E aí eles fizeram uma jogada que eu achei muito inteligente, né? O wide receiver vai fazer um slant aqui para dentro para atrair a marcação, e eles tiram quase toda a linha ofensiva para lateral, como se fosse um screen, né? E o Sam Darnold sai correndo. Então você tem todo um bloqueio aqui para o quarterback, e o quarterback está de frente, analisando a situação, e está sob controle dele. Pô, deu merda, né? Escapou, passou gente do bloqueio, a gente não conseguiu fazer o que a gente gostaria, e alguém vai me derrubar. O Sam Darnold sai correndo em linha reta aqui e sai para a lateral e para o relógio, e você chuta o field goal com calma. Você não ganhou as jardas que você queria, vai continuar chutando o field goal longo, mas pelo menos você garantiu que não deu merda, né? Então você tem a chance do benefício, mas o controle está na sua mão de que, putz, se a jogada não saiu como eu esperava, eu ainda consigo sair de campo, né? Sem uma catástrofe acontecendo. Na jogada do Chiefs não tinha isso, porque o wide receiver está de costas, se a jogada não der certo, como não deu, o relógio vai continuar correndo. Então, você pode falar, tudo bem, eu estou disposto a correr esse risco, porque eu confio que o meu special teams vai conseguir chutar essa bola. Pô, por causa de 2 jardas, né? Aqui o Seattle correu muito menos risco e conseguiu 10 jardas nessa jogada. Então, pô, humilhou, né? Porque conseguiu uma jogada muito melhor, muito mais bem executada, correndo muito menos risco. Isso sim é uma jogada bem chamada. Por isso que, na minha cabeça, aquela jogada do Andy Reid é coisa de mente brilhante, né? Pediu para dar merda e, infelizmente, os deuses do futebol não puniram. Porque eu adoro quando o técnico faz merda e dá cagada. Porque é isso que merece quando faz uma cagada banal dessas, né? Não estamos falando de uma coisa que assim, exige um conhecimento super especializado para ver que é uma decisão mal feita. E por último, né, vou trazer aqui, essa aqui, assim, é uma sequência de lambanças inacreditável, né? É o final do... A gente está falando só de gestão de relógio, e esse aqui é mais um lance de gestão de relógio no final do primeiro tempo, e é o pior de todos, né? Porque é mais de uma cagada em cima de cagada, né? Então, o Washington está aqui, tá faltando 30 segundos no finalzinho do primeiro tempo, né, para o intervalo. Eles têm um tempo para pedir, e aqui, obviamente, que seu objetivo primeiro aqui é conseguir o first down, né, para manter esse drive correndo, porque você quer é o touchdown, não é o field goal, né? O field goal é o prêmio de consolação se não der. Você tem que garantir que pelo menos o field goal você vai levar, mas o objetivo principal é o touchdown. E aí eles fazem uma boa jogada aqui pelo meio, porque o Giants está tentando evitar que você saia de campo, então você corre pelo meio aqui e avança bem e consegue o first down. E aí aqui é só você correr e fazer o spike, né? Então o Tom Brady na hora falou clock. Uma coisa óbvia, né? Uma decisão meio óbvia. É só você fazer o spike e você vai ter 2 chances para tentar o touchdown, e se não conseguir, você chuta o field goal. E o que o Washington fez, inexplicavelmente? Pediu tempo. E eu não consigo entender porque que eles pediram tempo. O Tom Brady também não conseguiu entender. E falou na transmissão que ele é muito contra fazer isso, porque alguém que já jogou 24 anos na NFL, já viu muita coisa acontecer, e ele sabe que, né, próximo da red zone, volta e meia, ele não usou o português, claro, né, o inglês, claro, mas a verdade é que ele queria dizer que shit happens, né? Dá merda de vez em quando. Então, se você der merda e você tiver um timeout no bolso, você saca o timeout e pelo menos você garante o seu field goal. A partir do momento que você
usou o seu tempo e está sem tempo nenhum, você está sujeito a acontecer uma cagada imprevista que você não está esperando. Mas, né, você tem 28 segundos, não é o fim do mundo, beleza, vamos embora. Segue o jogo. Uma cagada aqui, mas não é a pior. Aí você vai, tenta um passe na endzone, não deu certo, beleza, faz parte, né? Você tem mais algumas chances. E aí o que aconteceu é que o Giants pediu tempo. E aí aqui eu quero fazer uma pausa, porque é o seguinte, não dá nem para a gente dar o benefício da dúvida para a comissão técnica do Washington, de que, mas na hora, né, você tem que decidir correndo. Não. Porque assim, você fez a cagada ali de gastar o seu tempo, aí você tentou um passo na endzone e não deu certo, e aí o Giants te deu um presente de pedir tempo para a defesa poder descansar, e aí você consegue parar e pensar, qual que vai ser a minha estratégia? E por incrível que pareça, o fato de ter dado tempo para o pessoal, né, para a comissão técnica dos Commanders pensar a respeito, acho que aumentou a chance deles fazerem cagada. Então eles vieram com uma ideia de mente brilhante, né? À toa que o nosso quadro chama isso. Então, vamos tentar fazer um touchdown correndo com o Jayden Daniels. Então, em vez de fazer o passe, eles correm com o Jayden Daniels. E aí o problema é que você mantém o relógio correndo. E aí aqui vem a segunda cagada, porque você está vendo, 17 segundos. Ok, vamos dar vamos pensar pelo lado positivo. Eles tentaram ser criativos. Porque se eles conseguem o first down que fosse, você podia fazer o spike, né? E você teria ali 2, 3 chances para fazer o touchdown. Na pior das hipóteses, assim, não conseguiu o first down, que foi o que aconteceu. Não conseguiu o touchdown e nem o first down. Você ainda pode fazer o spike, né, que você não tem mais tempo, então pelo menos você faz o spike, para o relógio e chuta um field goal com calma. Então, é uma cagada, mas o risco eu até entendo, porque o benefício podia ser grande. O que não dá para entender é o que eles fizeram. Não, em vez da gente fazer o spike da field goal, vamos correr que nem os desesperados para fazer mais um lance, para a gente tentar o touchdown. Veja, aqui, ó, é terceira descida, né? Então, assim, se você não conseguiu o touchdown agora, você tem que chutar o field goal faltando, sei lá, 1, 2 segundos. Só que para garantir que vai acontecer isso, você tem que parar o relógio. Então, você vai ter que fazer uma jogada correndo, passar a bola na endzone, e não pode ser a bola que fica pipocando, bate na mão de um, do outro, tal, porque senão o relógio continua correndo e para. Então, você está correndo um risco do que o Tom Brady falou lá no começo. E se der merda? E aí, obviamente, né, porque se o Andy Reid deu sorte, o Dan Quinn não deu. Então, eles fazem uma jogada de passe tudo, né, despreparado, correndo, e sofre a pressão, o Jayden Daniels se livra da bola e não tem ninguém aqui. E aí, os juízes vão marcar intentional ground. Como o relógio estava correndo, porque você correu com a bola, você quis arriscar, então você... Olha a sequência de mente brilhante. Você gastou tempo sem precisar, aí você quis arriscar o touchdown correndo com a bola para manter o relógio correndo. Quem colocou o relógio correndo foi você, Washington, não foi o Giants que fez uma puta jogada. Você voluntariamente gastou seu tempo e colocou o relógio correndo na segunda descida. Você podia ter feito mais um passe na endzone, e se não fosse passe completo, o relógio pararia, mas você optou por correr com a bola e colocar o relógio correndo. Aí você, o Washington, optou por não parar o relógio com o spike, para poder chutar o field goal com calma. Preferiu fazer uma jogada correndo, porque eu sou muito guloso, eu quero muito touchdown. Aí aconteceu a falta, o relógio vai correr, vai comer 10 segundos, porque o relógio estava correndo, né? Então quando acontece uma falta com o relógio em movimento, você gasta um tempo, ou o relógio vai recuar 10 segundos. Você não tem tempo para gastar, porque você gastou lá atrás. E você não tem os 10 segundos, porque depois que o passe foi feito, só sobraram 3. Então o que acontece? Acabou o primeiro tempo. E o que eu acho mais lindo é como que isso aconteceu. Vamos ver pelo outro ângulo aqui, né? Eles fazem a jogada correndo. Presta atenção aqui no left tackle. Deixa eu só passar, vai ver o replay aqui. Olha o left tackle aqui, ó. Olha, ele não é comigo, foda-se, não vou bloquear ninguém. E é por isso que acontece a falta, o intentional ground, o juiz marca a falta, e aí o relógio vai correr, né, continua correndo, vai reduzir 10 segundos, porque ele estava em movimento, e aí eles já vinham perceber a cagada que eles fizeram, né? Saíram de mão abanando de idiotas, né? 3 cagadas seguidas para sair com 0 pontos de besta. Então é isso aí, são 3 lances, 3 cagadas, a do Harbaugh um pouco menor, né? A cagada maior foi
dá a chance de acontecer um imprevisto desses, né? Um aprendizado para o rookie, mas aprendizado também para a comissão técnica, de não se colocar numa posição de dar cagada com um jogador inexperiente assim tão fácil. A do Andy Reid eu acho que é bem pior, porque, né, a gente mostrei aqui a matemática, o custo-benefício é péssimo, e a do Washington é a cagada suprema, né? Porque são 3 decisões seguidas em que o custo-benefício é péssimo, e muito bom que eles foram punidos por isso. Eu agradeço aos deuses do futebol, como eu disse, sempre que o técnico faz cagada, eu gosto que ele seja penalizado por isso. É isso aí, espero que vocês tenham gostado. Esse saiu meio corrido, né? Estou fazendo aqui, gravando na sexta-feira, quase de madrugada já. Nas próximas semanas eu vou tentar trazer com mais calma, e aí eu posso entrar nas jogadas até com um pouco mais de detalhe. Se você curtiu, deixa aí o like e até a próxima. Esse vídeo fica por aqui. Espero que você tenha gostado, e se gostou, por favor indique para os seus amigos. Até a próxima!